Vamos acionar o nosso professor, o pastor Júlio Souza. Ele vem com a enquete do dia. Presbítero Júlio Souza, paz do Senhor Jesus, qual é a enquete do dia? Glória a Deus, receba a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma enquete. A pergunta de hoje é: a submissão a Deus inclui aceitar limites que contrariam os nossos planos? Então, o que entendemos como submissão? Será que haveria algum limite? Quando nossos planos são desafiados, quando eles são colocados à prova, devemos ainda continuar sendo totalmente submissos a Deus? Responda-nos, queremos saber a tua opinião sobre a nossa enquete. Nós vamos à primeira parcial da enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: a submissão a Deus inclui aceitar limites que contrariam os nossos planos? Qual é a opinião dos nossos internautas até agora? 90% dizem que sim, viu? 90% dizem que sim, 10% dizem que não. Ainda dá tempo de você participar. E rufe os tambores para que anunciemos o resultado final da nossa enquete. A pergunta é essa, a resposta foi essa. Sim, 92% dizem que sim, 8% dizem que não. Esta é a opinião dos nossos internautas. Porém, nós, ainda que respeitando a opinião de todos, nós entendemos que palavra final é a palavra de Deus. Ou seja, todas as opiniões são importantes, mas o que a Bíblia diz é o mais importante. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? A Bíblia diz que sim, a verdadeira submissão a Deus nos levará a aceitar mudança em nossos planos. Olha o que o Senhor diz aqui em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O profeta Isaías estava trazendo a palavra de Deus a um povo que pensava saber o que era melhor para a sua própria vida. E Deus estava dizendo: eu sei o que eu estou fazendo para o meu povo. Ali havia um contexto de repreensão, de disciplina, em que o Senhor estava tratando com Israel. E para isso o Senhor precisava frustrar, de uma certa forma, os planos do seu povo para estabelecer o plano dele próprio. Agora, eu encerro a nossa resposta aqui com as palavras de Tiago. Tiago capítulo 4, verso 13 ao 15 nos mostra: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, em vez do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Sim, Tiago está nos mostrando que não adianta nós fixarmos com total certeza os nossos planos, ou esperarmos que todos os nossos planos aconteçam exatamente como queremos. O Senhor tem poder e Ele pode alterar o nosso trajeto. E aceitar isto é fundamental. Isto é submissão. Como o salmista nos fala no Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que possamos descansar na submissão completa ao Senhor. Se os planos forem alterados, confie, deixe tudo nas mãos do Senhor.